O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão, você que tem acompanhado as nossas últimas edições, teve a oportunidade de, sobretudo, conversar com notáveis mulheres que se destacam no seu múltiplo exercício diário, tanto no que se refere à rotina familiar, profissional e social. Quando fizemos uma série de edições conversando com estas mulheres atraentes também, que agregaram beleza ao nosso cenário, como forma de homenageá-las simbolicamente pelo Dia Internacional da Mulher. Passado este momento, cumprindo com a missão, retomamos com a nossa agenda usual, com a nossa agenda que leva até você informação de utilidade pública, tratando de temas do seu interesse, até porque você, que nos privilegia com a sua audiência nesse momento, é quem paga toda esta conta. E você deve, no mínimo, ter informações confiáveis, informações transparentes e honestas, o que é praticado de forma perseverante pela produção do programa Cidade Real. Desta forma, retomando a nossa agenda daqueles assuntos que realmente, por vezes, afligem e preocupam a sociedade friburguense, estaremos tratando nesta edição de um tema que já o fizemos aqui por algumas ocasiões e o retomamos por entendermos ser absolutamente preocupante e que deve estar sempre sobre o olhar atento da população e das ditas autoridades que também nos prestigiam com a sua valiosa audiência, no que se refere ao transporte coletivo municipal. A Constituição Federal entende que o transporte coletivo trata-se de um serviço essencial e, desta forma, deve ser contemplado entre aqueles outros serviços que também, por ordem jurídica, pertencem ao município, ao Poder Executivo, que, reconhecendo a sua inabilidade e pouca estrutura para fornecê-los à população, tem a prerrogativa de concedê-los. E em Nova Friburgo temos um cenário bastante pródigo, se observarmos que água e esgoto, coleta de lixo, iluminação pública, operação dos terminais rodoviários Norte e Sul, funcionamento do teleférico, conservação da rodovia RJ 116 estão entre aqueles serviços concedidos pelo governo municipal ou estadual, dependendo da sua contratação. E isto torna Nova Friburgo uma cidade diferente de todas as demais do território nacional. Não obstante a sua riquíssima história, o seu povo ordeiro e trabalhador e sua natureza exuberante, conforme nos ensinava o saudoso prefeito e colega engenheiro Heródoto Ben de Mello, a prestação desses serviços em Nova Friburgo são concedidos à iniciativa privada, o que já justificaria como continuo insistindo na criação de uma agência municipal de regulação dos serviços concedidos, de tal forma que as relações entre poder concedente, concessionárias e usuários tivesse um melhor equilíbrio, onde as questões pudessem ser tratadas de maneira essencialmente técnica, onde cada concessionária seria submetido ao acompanhamento e fiscalização de profissionais que realmente tenham conhecimento pleno e técnico do assunto. É uma
situação extremamente instável, é uma situação, eu diria, rudimentar, onde a administração pública não detém conhecimento profundo para tratar de todos os aspectos de cada concessão de serviços públicos. Por si só, já justificaria a criação dessa agência, que estaria, evidentemente, propondo uma oportunidade de que estas questões fossem melhor tratadas, como existe em alguns municípios do território nacional, e não estaríamos inventando a roda. Semelhantemente, o que acontece em várias outras áreas que são também reguladas pelo governo federal. Nós temos a Agência Nacional das Águas, a Agência Nacional de Energia Elétrica, de Telecomunicações, de Aviação Civil, de Transporte Terrestre, de Saúde, entre outras. Se funcionam ou não, é uma outra discussão, mas existem. Portanto, precisamos modernizar esta regulação e fiscalização dos serviços públicos concedidos em Nova Friburgo. Enquanto isso não acontece, o programa Cidade Real tem a missão de levar até você informação do seu interesse, trazendo aqueles que gerenciam, supervisionam e coordenam estas concessionárias no que se refere a esta relação compulsória. Se você, por exemplo, pretende utilizar o transporte coletivo municipal, tem que necessariamente se prevalecer da frota da Nova FAO. Não tem outra alternativa, como também nos outros serviços. Por isso que a informação é fundamental. Desta forma, o faremos nesta edição, conversando com o diretor-geral da empresa, que certamente vai lhe surpreender. Com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos na edição de número 736 do programa Cidade Real, que conta com os trabalhos técnicos da eficiente Lídia Dias, de Guilherme de Oliveira Caetano e de Marconi JR, nosso eclético e romântico operador técnico. Aguardem os dias dos namorados, sensacional! Diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 11 de abril de 2022. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis, ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de informação do seu interesse. Até porque você merece ter estas informações, porque paga toda esta conta. Não existe almoço grátis, mesmo que custe R$1. Alguém
paga esta conta. E desta forma, conforme disse no meu editorial inicial, estamos retomando este assunto que por vezes nos parece resolvido, nos parece pacificado, nos parece definido. Entretanto, o tempo continua correndo. E daqui a aproximadamente 5 meses se encerra o contrato emergencial com a concessionária Nova FAO, mais precisamente no dia 30 de setembro. E, por enquanto, não temos notícias sequer da produção, da confecção, da elaboração de um edital para licitação desses transportes, cuja peça é extremamente técnica e deverá ser submetida ao Tribunal de Contas do Estado antes da sua devida divulgação. Entretanto, por entendermos a importância desse serviço público essencial, temos o prazer, a satisfação de contar com a presença do ilustre companheiro Alexandre Colonese, diretor da Nova FAO. A direção da emissora e a produção do nosso programa sentem-se honradas com a sua presença. Novamente, muito obrigado pelo convite. Espero poder ajudar nas informações, entendeu? E me faz bem sentar aqui essa cadeira novamente, entendeu? Me faz ver o quanto eu sou um artista, né? Ou deverei ser, não é isso? Digamos, sob várias vertentes. Sob várias vertentes. A recíproca é verdadeira, caro Alexandre. Agora, de imediato, amigo, para entendermos um pouco do cenário do transporte coletivo a nível nacional. Por vezes, o friburguense, nascido aqui ou não, imagina que esta confusão toda, que recentemente foi, de certa maneira, controlada através do Poder Judiciário, seja exclusividade do nosso município. E, na realidade, é um extrato do que acontece a nível nacional, que também padece das mesmas dificuldades? Com certeza, não é um problema de Friburgo, é um problema nacional, entendeu? Eu acho que a gente tem hoje uma forma de remuneração através de tarifa ultrapassada, falida. Isso precisa ser revisto, mais urgente, aliás, já até passou da hora. Eu acho que nunca se teve tão ruim o transporte público, né? Eu acho que dizem que chegamos no fundo do poço e alguma coisa precisa ser feita. Caso contrário, um serviço que constitucionalmente teria que ser dado a todos, ele acaba deixando de ser. Então, eu acho que é o momento do poder público, do empresário, poder chegar e ver de que maneira, né, vai se fazer um novo transporte. A verdade é que desse modelo ele não tem nenhuma sustentação. Acho que chegou o momento de reflexão, tá certo? Tanto por parte do empresário como por parte do setor público, e tentar ver, entendeu? Porque eu acho que não é justo, né, quem precisa usar o transporte público esteja sofrendo tanto, entendeu? Pagando caro, não tendo um serviço que efetivamente o agrade, mas infelizmente é o máximo que hoje se consegue, entendeu? Eu digo que aqui em Friburgo penso que poderíamos ter coisa melhor, lógico que sim, acho que o transporte aqui não é o melhor transporte, mas afirmo, não é o pior transporte, é um transporte até que dentro desse país é um transporte público, um serviço bem razoável, entendeu? Perto ao que a gente vê por aí. Mas não é aquilo que o meu passageiro, né, o meu cliente merece. Mas, infelizmente, é a condição que hoje se apresenta. Agora, o setor, ele também não deveria ser subsidiado pelo governo federal, a exemplo do que acontece em outros setores da administração pública, ou o transporte coletivo é entendido como exceção da regra?
Não, eu acho que não. Eu acho que o poder, a parte federal aí, né, no sentido de... Hoje eu tenho um transporte de idosos acima de 65 anos, que é uma obrigação, e que essa obrigação ela deveria ser efetivamente remunerada pelo governo federal, entendeu? Isso traria menos peso na tarifa, tá certo? Consequentemente, para quem precisa usar transporte público, não pague essa conta. Então, acho sim, tanto o governo federal na sua parte, o governo estadual na sua parte e o governo municipal na sua parte, entendeu? Eu acho que o grande problema que a gente tem aqui em Nova Friburgo também é a gratuidade. Hoje eu carrego e é o 48% do que eu transporto hoje é gratuito. Então, veja só, há 10 anos atrás se transportava nessa cidade 2 milhões de passageiros, 300 mil passageiros eram gratuitos. Então, 30%. Tá certo? Hoje eu transporto 1.700.000 passageiros e digo que 600 mil passageiros não pagam. Entendeu? Então, é também um problema, entendeu? Que precisa também ser revisto, né? Por isso é que eu digo, o problema da forma como ela se apresenta, da tarifa, não é a forma justa, entendeu? Se perguntasse para mim, pô, você acha justo uma tarifa de Nova Friburgo a R$ 4,20? Lógico que não, eu acho que a tarifa de Nova Friburgo ela poderia ser menor. Menor? Menor, eu acho que sim, entendeu? Para fazer o atendimento a quem precisa, entende? Digo que se todos pagassem, ela poderia ser muito menor, entendeu? Então, se nem todos pagam, porque talvez a sociedade assim o pede, né, para que nem todos paguem, porque estão aí, né, essas leis são criadas por pessoas que nós votamos, né? Então, eu acho que na hora em que essas pessoas assumem a sua condição de poder, de comando, elas deveriam botar a mão na consciência e entender que precisam pagar por isso, para não onerar quem precisa andar de ônibus. Entendeu? Então, no momento em que o setor, né, municipal, federal, estadual, enxergar isso, tá certo? Talvez essa tarifa caia com toda certeza, entendeu? Seria muito menor. Agora, por falar em tarifa, recentemente temos observado reajustes frequentes dos combustíveis. E no que se refere às empresas de ônibus, de transporte de cargas, entre outros inúmeros veículos, são penalizados com reajustes abusivos, perfazendo, por exemplo, cerca de 25% na última majoração. De que forma isso impacta na atual tarifa de transporte coletivo em nossa cidade? Zuri, impacta muito, né? Porque a tarifa de Nova Friburgo, o último reajuste foi em 2019, entendeu? Existia um subsídio que num determinado momento não foi pago e depois nesse governo ele volta a ser pago. Então, muito, porque hoje efetivamente os custos aumentaram, tá certo? O combustível representa hoje basicamente quase 30% do meu custo, entendeu? Talvez até um pouco mais de 30%, e isso agrava muito a empresa, entendeu? A gente está com esse problema. Por isso é que eu digo, eu acho que chegou o momento, assim, não só de refletir no problema tarifário, mas até no problema do modal, né? Será que esse é o melhor modal? Né? Eu vou dar aqui um exemplo, né? E, consequentemente, até tem muito a ver com Friburgo, porque a pessoa que veio tentar fazer o serviço público aqui em Friburgo, ela também tentou fazê-lo em outro município, né? E de São José. Estamos falando da Itapemirim, exatamente, né? Mas não no sentido assim de só dar um exemplo, o que aconteceu após, né, a Itapemirim também não conseguir atender a demanda daquela cidade. O prefeito entendeu que chegou o momento de mudar toda a frota
para um outro modal, o modal elétrico, onde o custo é muito menor, tá certo? Mas ele tem um preço caro ainda, o veículo é um ônibus caro, mas ao longo do tempo a conta fecha. Então ele resolveu mudar o processo de São José radicalmente, né? No que diz respeito ao veículo. Então ele hoje pede só veículos elétricos e de aluguel. O Estado, o município, ele fez uma licitação onde ele pergunta, né, faz um chamamento no sentido de qual será o menor valor de aluguel num ônibus elétrico para atender a cidade. Então, já se jogou a rua, né, ele jogou a rua qual seria esse valor, fez um chamamento, então parece que 3 ou 4 empresas jogaram lá um valor de aluguel para esse modal. E agora, por último, tem o processo licitatório. Então ele está licitando lá, são 350 ônibus para atender o município, e todos eles elétricos. Então eu acho que a mudança, né, do sistema, ela tem que vir de uma maneira assim, bem radical, talvez, né, no sentido de forma de remuneração e também no sentido de renovação de frota, né? A frota hoje é uma frota muito velha e ela precisa ser renovada. Aí vem o questionamento: você renova ela da mesma forma, né, a nível de combustível de óleo diesel, que tem o fator de poluição, entendeu? Será que não seria muito melhor você começar a pensar numa fonte energética que não polui, entende? Então, eu acho que o prefeito de São José tomou uma decisão importante, inteligente, e acho que todos terão que tomar. São Paulo já vinha de uma forma remunerando de uma maneira que não é tarifária, entende? Aí se fala em São Paulo dá 3 bilhões de subsídio, sim, mas ela dá o transporte público, transporte de Constituição, está lá, dito, todos têm o direito, entende? Então, subsidiar, eu brinco sempre, subsidiar o transporte público, eu digo, eu faço um comparativo sempre quando falo, sou repetitivo, né? Porque o transporte de lixo tem mais valor que o transporte de ser humano, né? Então, você chega e diz assim, bom, no município o prefeito trata isso aqui, né, como um serviço público aonde todos pagam, tá certo? Independente da sua produção de lixo. Então, não é quem mais produz lixo, é aquele que mais paga. Então, a medição é por metro quadrado de casa ou qualquer outra coisa que o seja, mas não é peso de lixo. E ele paga pelo quilo, pela tonelada do lixo recolhido. Então, é feita uma conta onde a sociedade toda divide essa conta. Quando a gente vai para o transporte humano, de passageiro, você nota que quem paga essa conta é quem precisa andar de ônibus. Então, o cara que anda de ônibus paga a passagem do cara de 65 anos, do estudante, do deficiente. Então, ele se onera. Então, por que isso? Por que essa forma de remuneração tarifária? Porque eu, né, como empresário, o que eu vendo para a prefeitura? Eu vendo quilômetro. Então, o prefeito diz assim para mim, olha, bote um ônibus para Iamuri. Então, quantos quilômetros eu tenho para Iamuri? Eu tenho X quilômetros. Não importa se o ônibus vai cheio ou vai vazio. Tá certo? Eu, para ir lá, eu tenho que gastar uma quilometragem, e essa quilometragem tem um preço do custo, muito fácil de ser feito. Né? O preço do combustível está aí, é claro, a minha folha de pagamento está aí, né? O assalariado, todos os insumos são de impostos. E impostos são de informações que todos têm conhecimento. Então, é muito fácil você calcular quanto custa 1 quilômetro rodado por um ônibus, que não é diferente aqui, no Rio, ou em qualquer outro lugar. Por exemplo, o Eduardo Paes agora está fazendo um processo licitatório
para o Rio de Janeiro. Obviamente, o modelo de veículo é diferente, mas ele coloca para o BRT a R$11 ou R$12 o quilômetro rodado. Então, ele já vai pagar a remuneração não pelo que o operador vai transportar, mas sim por quantos quilômetros o operador vai rodar. Então, eu acho que essa é a modalidade correta e justa, entende? Porque aí o prefeito tem o direito e a condição de exigir uma quantidade maior de ônibus, uma quantidade maior de quilômetros a serem percorridos, independente se lá se vai ter passageiro para se carregar ou não. Então, eu não tenho culpa se o passageiro efetivamente não está à rua para andar de ônibus, mas eu tenho que pagar aquele combustível daquele passageiro que eu entendi que estaria no ponto, mas não está, entendeu? Então, volto a dizer, a remuneração é falida, entende? Nesse modelo é falido. Falido, digo mais, eu acho que, volta a Friburgo, né? Falando de Friburgo, sim, a tarifa é alta, é cara. Então, a gente tem que ter uma tarifa menor, uma tarifa que dê condição para o usuário buscar o transporte público, entende? Eu acho que começa por aí, né? Eu disse, repito, olha, a gente tem que começar. Como é que começa isso? O sacrifício de todos, né? Só não pode sacrificar o usuário. Perfeito? Então, se coloca uma tarifa menor, no primeiro momento pode-se haver, o nego diz assim, um subsídio. Não, não é um subsídio. É o pagamento da diferença do quilômetro que eu rodo, que não está sendo remunerado pelo número de passageiros que eu transporto. Número de passageiros pagante. Então, a prefeitura que me contrata cobre a diferença entre o número de passageiros pagante para o meu custo do sistema. Então, não há de se falar que há um subsídio para o lixo, né? Uma vez que a prefeitura paga tudo, há um subsídio para a iluminação pública, uma vez que a prefeitura paga tudo, tá certo? Então, a mesma coisa para o transporte público de passageiro. Então, eu acho que a soma desses valores vai fazer com que você tenha uma passagem menor e isso vai aumentar a demanda. Se aumentar a demanda, obviamente, vai diminuir esse custo que hoje sai diretamente da prefeitura, da sociedade, para dar condições a quem precisa andar de ônibus poder pagar. Outro dia disseram assim para mim, não, quem paga a passagem de ônibus é o empresário de ônibus. Olha, é o empresário, desculpe, é o empresário das indústrias e comércio, pelo Vale Transporte. Eu digo pelo meu negócio, né? Eu tenho o meu negócio, e um negócio aberto para todos. O Vale Transporte hoje não representa 40%, 30% do meu faturamento total. Então, Vale Transporte das empresas. Das empresas, né? Então, eu tenho lá o Vale Transporte da Rio Card e tenho o Free Card. A soma dos dois não dá 50% do meu faturamento. Então, há de se ver o que é o seguinte, 50% do meu faturamento é pago em moeda corrente, em dinheiro, que inclusive eu acho até que está errado, mas também isso é uma outra discussão. Mas, como medição, eu vejo o seguinte, olha, então, existem 50% da minha receita paga por quem precisa andar de ônibus e que não é sustentado por uma classe empresarial. Né? Que diz, não, quem paga é o empresário. Não, porque não é quem paga é o empresário. Se usou de uma lei para dar um benefício que não houvesse encargo sobre esse benefício. Porque se não assim o fosse, esse funcionário teria esse valor agregado como salário. E usaria isso para andar no transporte público. Entende? Então, criou-se uma forma de não onerar, de não criar encargo sobre esse valor. E aí vem o Vale Transporte, onde ele entra quem precisa com uma parte, limitada até o valor do seu salário,
né? Tem um limite, e o empresário complementa o restante. Tá certo? Então, obviamente, o encargo é deste empresário, é do empresário? Não, o encargo é de quem está usando o serviço. Porque, caso não fosse dessa forma, haveria de ser com um salário. Porque senão ele não andaria, ele não poderia sair de casa para poder ir ao seu trabalho. Entendeu? Então, voltando, Duri, eu volto assim, a gente passou por um problema o ano passado ruim, muito ruim no transporte, entendeu? Ao final do ano ele se acomoda, ele se tranquiliza um pouco, graças a Deus está tranquilo. Não, as contas na minha empresa não fecham. Não fecham, tá certo? Já dei liberdade à prefeitura, a todos os órgãos de entrar na minha empresa, auditar e ver, mas eu estou aguardando uma auditoria, né, que está sendo feita, uma perícia que foi determinada em juízo. Perícia essa que deve ser levantada aí se de fato houve um problema de desequilíbrio dentro do meu negócio, tá certo? Para que a gente possa sentar e acertar essas contas, né? Porque eu acho que a gente está num processo amigável, perfeito? Então, apurado isso, visto isso, há de se chegar a uma conclusão, entendeu? De se dar um equilíbrio ao negócio. Agora, vou sentir muito, né? E acho que não vai ser uma solução, ela é paliativa, se isso for através de um aumento tarifário. Porque o que vai acontecer, mais afastamento vai haver do usuário ao serviço de transporte público. Entende? Então, tem que haver uma outra forma de remuneração, que não é essa de sobrecarregar o usuário. E não sou eu que sobrecarrego o usuário. Não é o empresário de ônibus que sobrecarrega o empregado, né? Quem precisa andar de ônibus. Quem define a tarifa é o poder concedente, tá certo? Agora, essa tarifa tem que dar o equilíbrio ao negócio. Ou ele tem que ajustar esse equilíbrio de uma outra forma, entende? Sem sacrificar a quem precisa andar de ônibus. Então, é isso. Eu acho que chegou o momento, a gente, aqui em Friburgo, fizemos um acordo de 12 meses, tempo esse que seria suficiente para se montar um processo licitatório, entendeu? E nós já vai-se 7 meses do contrato. Eu vejo a dificuldade que a prefeitura tem em ver de que maneira ela vai fazer isso, de contratar, inclusive, né? Então, estamos a 5 meses de um final de um contrato, que teoricamente não tem como ser renovado, não pode ser renovado, né? Pelo menos foi o que foi dito, mas, óbvio, de minha parte, volto a dizer, não vou criar maiores problemas com relação a isso, né? Eu brinquei outro dia com um político aí, um vereador, disse, olha, esse ano não vai haver confronto entre empresário de ônibus e prefeito de Nova Friburgo, porque eu acho que todos os dois pensam da mesma maneira, né? A gente quer reduzir a tarifa, tá certo? Então, a gente só precisa ver de que maneira a gente vai remunerar o prestador de serviço, né? E talvez a melhor forma seja essa. Mede-se a quilometragem que há de necessidade de ser percorrida na cidade para dar o transporte que a cidade quer, entendeu? E se pague o quilômetro rodado, independente da arrecadação. E que a arrecadação, que é uma dúvida, né? Sempre há aquela dúvida, pô, mas será que é isso mesmo que ele arrecada? Será que é isso mesmo que ele transporta? Que a arrecadação fique na mão do poder público. O poder público administra a receita. O poder público recebe o recurso, recebe a passagem, tá certo? Então, não há problema nenhum para mim. Eu acho que essa passagem ela poderia ser toda ela através de cartão, não necessariamente com dinheiro, para que o poder público tivesse o controle total sobre ela. Entende? Então, a minha sugestão, né, é essa. Eu acho que o poder público tem que assumir essa condição para ter certeza de quanto se arrecada,
tá certo? Ter a certeza de quantos quilômetros ele pede para que você faça de percurso e, obviamente, calcular quanto custa o quilômetro e qual é a taxa de administração que você vai pagar por esse administrador de um serviço público, que sou eu. Eu sou meramente um administrador de um serviço público, que pode ser remunerado, que vai ser remunerado em função da geração de receita. Tá certo? Um percentual sobre o serviço, entende? Agora, o que não pode é uma roleta russa, onde, olha, a tarifa é isso, você bota o ônibus que eu quero na rua, o mais novo possível, que também é o que eu quero, tá certo? Que ele rode mais quilômetros possíveis, para que ninguém fique reclamando que não há um ônibus à sua porta, entende? E no final, não há passageiro. E aí o carro é recolhido, mas eu tenho que pagar o salário, eu tenho que pagar o combustível, a graxa, a administração, a luz, o IPTU, o alvará. E aí a pergunta, pô, eu não estou num jogo de pôquer. Né? Então, é aquilo ali, é um negócio que efetivamente eu me proponho a fazer, perfeito? Porra, e quero ter a remuneração justa. Então, nós estamos desde 2017 na cidade. Mês que vem, inclusive, amigo, mais precisamente no dia 15 de maio, véspera de aniversário da cidade, completa-se 5 anos. 5 anos que nós estamos aqui. Que o novo grupo assumiu a empresa. E infelizmente eu não pude colocar em prática metade daquilo que eu imaginava que eu poderia fazer numa cidade onde só tem um empresário de ônibus. Por exemplo? Por exemplo, que todos soubessem onde meu ônibus está, o porquê que ele demora a chegar no ponto, né? Para que possa reclamar de fato, para ele poder saber o que fazer entre o tempo de esperar um ônibus e ir a um supermercado, entende? Então, tudo isso foram coisas que há 5 anos atrás a gente se equipou, a gente comprou, a gente fez esses investimentos, entendeu? E não pôde botar ele em prática, né? Porque infelizmente não depende só de nós, né? Depende do poder público também querer, entende? Então eu estou desenvolvendo, conversei agora com o prefeito para a gente poder ter isso através de um aplicativo, né? E vamos ter isso o mais breve possível, o mais rápido possível, entendeu? Para que todos possam, através disso, saber em que horas o ônibus vai passar na porta, no ponto, tá certo? Por que não passou, qual o problema, para poder dar um pouco mais de conforto e tranquilidade ao usuário. Mas a gente não conseguiu botar em prática isso, né? A gente também tinha ideias de não poder ter uma frota onde ela não tivesse o grau de envelhecimento que eu tenho hoje, entende? Isso para mim é muito ruim, eu gostaria de ter uma frota mais nova, entende? E não a tenho, embora eu acho que num novo modelo, já que a gente pensa num modelo diferente, não há o porquê se falar de pegar e fazer um investimento do empresário numa frota. Então, por exemplo, em Ribeirão Preto, em São José dos Campos, o prefeito vai alugar os ônibus. Então, o ônibus já não pertence mais ao empresário. A garagem não é mais do empresário, a garagem é do poder público. Então, isso vai trazer influência onde? Na tarifa. Ora, meu Deus, porra, eu tenho um capital investido, então esse capital tem que ser remunerado. No momento que esse capital não é mais investido, ele não precisa ser mais remunerado, é uma fração que se tira da tarifa, entendeu? Então, é um modelo, é uma forma também do poder público, né, poder ficar mais à vontade, né? Vide o que aconteceu aqui em Nova Friburgo. Eu quero trocar o operador. Sim, óbvio, porra, o operador não pode estar enraizado na cidade, não pode ser o dono da cidade, né? Mas tudo bem, mas você tem que trocar o operador, mas o outro que você quer trazer, ele tem que ter, no mínimo,
as condições iguais àquela que o operador seu está aqui. Ué. Então ele tem que ter uma garagem como a minha, ele tem que ter uma frota no mínimo igual a minha. E isso aí custa dinheiro, né? Para buscar uma rentabilidade como empresário, como capitalista. Então, para que o poder público solte um pouco, né, fique mais solto, porra, por que não, de repente, essa garagem ser do poder público? Há tanto espaço vazio, né? Por que não? Eu vi aqui outro dia a prefeitura desapropriando coisas que, porra, eu pergunto talvez por que fazer, né? Por que gastar o recurso de uma Secretaria de Educação e não aplicar isso no transporte público? Mas, volto a dizer, cada governante, né, tem lá seus ideais. E aí é o que eu digo, pô, isso poderia estar de que maneira? Não é voltado para dar vantagem ao operador, ao empresário, não. É ao usuário. É ao usuário, né, a quem precisa andar de ônibus. Então, é um modelo que eu vejo que futuramente ele vai se aplicar. É o que o Eduardo está fazendo na licitação do Rio, no BRT, é a licitação que está sendo feita em São José dos Campos. Tenho visto que essa proposta ela também está indo para Ribeirão Preto, entendeu? Belo Horizonte, Curitiba. Então, algumas cidades já estão pensando, né, num novo modelo para esse tipo de serviço, entende? E aí, como é que se remunera? Se remunera pela prestação de serviço que você faz. Qual é a prestação de serviço que você faz? Vende-se quilômetro rodado. Então, eu vou vender quilômetro rodado para a prefeitura vai pagar quilômetro rodado. Entende? Que pode ser facilmente aferido. Que pode ser facilmente aferido e que, se vier a dar resultado, tem que dar resultado para o poder público, porque é um serviço público. Tá certo? Eu nunca vi assim, eu pelo menos não vi, né? Eu nunca vi um balancete. Recebi X reais pelo serviço de transporte ou tirar de lixo, né? Arrecadei tanto coleta de lixo. Pela coleta do lixo e paguei tantos mil por quilos do lixo, para saber se a arrecadação ela já faz frente à despesa. Eu nunca vi isso, entendeu? Então, mas não importa. Se isso aqui gera resultado positivo, esse resultado está no poder público, está nos cofres públicos, que vai atender a sociedade. Então, esse recurso da sociedade em excesso, se há um excesso, ele é reaplicado. Na saúde, na educação, ele é reaplicado. Bem aplicado ou mal aplicado, mas é aplicado. Se dá prejuízo, né, se o pagamento é maior do que se arrecada, todos estão colaborando com esse serviço social. Perfeito? A mesma coisa tem que acontecer com o transporte público. Então, quem sabe, na mudança, né, de modelo, né, na mudança de serviço, você tem uma demanda hoje de 10 anos passado, venha voltar a ter uma demanda de 10 anos passado, tá certo? Aonde a prefeitura talvez vá ter resultado positivo na arrecadação. Que será dos cofres públicos. Que será dos cofres públicos. Então não há que se falar no enriquecimento do empresário de ônibus pelo serviço de transporte público, porra. Eu, pelo menos, me vejo dessa maneira. O que você espera do que você tem? Eu espero uma remuneração pelo serviço que eu presto. Ponto. É isso que eu quero. E aí, amigo, nós vamos continuar, mas tem um outro aspecto também que é muito interessante, eu que tenho me debruçado sobre esse assunto, que é o seguinte. Todos os outros demais serviços públicos são avaliados, quiçá, 2 vezes por mês. Por exemplo, água, energia elétrica, você normalmente se lembra da concessionária
quando a conta chega ou quando falta o serviço. No que se refere à coleta de lixo, muito menos, porque, inclusive, a empresa presta um bom serviço. Temos que admitir que a coleta de lixo em Nova Friburgo é feita de maneira bastante satisfatória. Entretanto, o transporte coletivo é avaliado diariamente, pelo menos 2 vezes ao dia, por quem o utiliza. Ou seja, o critério de avaliação é muito mais rigoroso. É o que eu digo, o transporte de gente, né? Eu transporto pessoas. E aí a importância que é dada a isso, vamos dizer assim, o pedido, o pleito, é que seja dado do mesmo jeito que é feito ao lixo. Não é que isso aqui está errado, isso aqui está certo. Porque se você deixasse hoje que o contribuinte pagasse pela produção do lixo que ele faz na porta da sua casa, no dia que o lixeiro passa lá... De acordo com a pesagem do lixo produzido... Você tem a certeza que a cidade estaria imunda. Certamente, certamente. Entendeu? Então, na hora em que todos se conscientizam que precisa ser cotizado, né, não importa o tamanho da sua riqueza, né, ele entra com a sua cota parte, né, ao seu tamanho, não do que ele produziu na riqueza de lixo, mas na cota parte pessoal dele, talvez no tamanho da propriedade que ele tenha. Né? Aí eu digo o seguinte, pô, e como é que você faria no seu caso? No meu caso, é simples. Na hora que você parte para uma mudança, né? E aí vamos dizer assim, porra, imagina o seguinte, imagina Nova Friburgo não tendo mais ônibus a diesel. Quem ganhou com isso? O operador, o usuário, o poder concedente. O meio ambiente. Todos. 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 Se todos ganharam com isso, porque todos, né, terão que andar para pagar. Não, todos pagarão por isso. E isso vai ser convertido para o transporte público. Então, deixo aqui, tá certo, uma ideia que eu brigo sempre, que eu falo, né, mas falo às vezes com o prefeito, com o secretário, e tento fazer sempre a comparação para que não digam para mim o seguinte, olha, você está querendo inventar a roda. Eu não estou inventando a roda. Eu estou dizendo o que é, na prática, o que acontece. Se você pegasse esse cara do lixo e dissesse, esse cara aqui, essa residência, né, esse contribuinte... Produtor. Tá certo? E dissesse para ele, olha... Gerador de lixo. Você vai pagar pelo que você gera, você vai pagar pela idade que você tem, você vai pagar pela escolaridade que você faz. Nós não teríamos uma cidade limpa como Friburgo. Nós não teríamos um serviço de excelência como temos em Friburgo. Tá certo? Exigir isso do transporte público, né? De quem precisa usar o transporte público. Não é? Então, eu não estou comparando banana com abacaxi. Embora sejam frutas. Embora sejam frutas. São situações iguais. Sim. Só que aqui você carrega lixo. E aqui você carrega gente. Então, é só isso. É ver que peso está se dando a isso aqui, a importância que se dá a isso, e a importância que está se dando a isso aqui. Por isso é que eu digo, eu acho que o prefeito, né, que vê, que enxerga à frente e que possa, vamos dizer assim, fazer aquilo que promete no sentido de transporte público, o prefeito de Nova Friburgo, ele não terá muita dificuldade. Basta querer. Basta querer. Porque eu digo a você que o serviço de transporte público de passageiro tem um custo muito, 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 muito menor que o custo de transporte de lixo. Coleta. Então, por quê?
Qual está a diferença? Onde está? A diferença está que a sociedade toda que paga. Aqui só meia dúzia de necessitados pagam. Entendeu? E não adianta dizer para mim, não, quem paga aqui é o dono da empresa. Não, não é o dono da empresa. Quem paga aqui é o usuário, é quem precisa. Porque se hoje o empresário de ônibus, de empresa, o empresário em si, tem uma forma de remunerar a esse cidadão, né, sem que ele tenha sobrecargas de impostos, aí o Vale Transporte. Porque se não fosse esse nome, esse meio, seria salário. Sem dúvida. Então, ele continua pagando. Não é o empresário que paga, ele que paga. Ele paga, porque efetivamente isso seria agregado ao salário dele. Porra, aí você vem e diz assim, pô, nós temos uma prefeitura no município que não paga Vale Transporte. Não paga. Então você não pode usar de um discurso que é empresário que paga Vale Transporte. Quer dizer, na realidade a prefeitura fornece o Vale Transporte. A prefeitura não fornece o Vale Transporte, a prefeitura dá dinheiro. Exatamente. Ela incorpora um valor em dinheiro para que o servidor faça o seu deslocamento. Perfeitamente. E aí o servidor, ele vai escolher. Exatamente. Se ele vai andar de ônibus, se ele vai entrar num consórcio de motocicleta, se ele vai comprar uma bicicleta. Vai de carona. Se ele vai de carona. Mas, e o serviço de transporte? Esse talvez seja a última opção. Porque ele imagina o serviço de transporte, serviço público, um serviço ruim. Então, eu só vou aqui em última instância. Agora, se efetivamente ele tivesse que usar o serviço público, né, porque quem me contrata é a prefeitura. Então, eu digo a você, Zuri, como é que pode alguém contratar uma pessoa e não usar dos seus serviços? Isso assim, não entra na minha cabeça. Eu contrato um serviço, mas eu pessoalmente não uso, mando você usar. Por isso, talvez, as pessoas criticam o serviço público. Né? Porque, quem contrata não usa. Causa indagação. Precisamos fazer um intervalo e, conforme você tem observado, tem nos acompanhado já há muito tempo, também consideramos uma atitude, um gesto, um ato de utilidade pública, a doação de sangue, que é um insumo que, por enquanto, ainda não se produz em laboratório e, portanto, não consegue sequer ser licitado pela administração pública. E o estoque do banco de sangue do Hemocentro Regional está no seu limite mínimo, uma vez que atende, além do próprio Hospital Raul Sertan, as unidades de pronto atendimento, quando necessitam, o Hospital Maternidade Nova Friburgo e também o Hospital São Lucas, uma vez que é conveniado para também ter esse tipo de acesso ao sangue doado. Ou seja, precisamos, mais do que promover um ato de amor, um gesto de solidariedade, ter esta iniciativa pela vida, pela sobrevivência, uma vez que a sua doação pode salvar até 4 vidas. E a próxima vítima pode ser você. Pode ser que, em dado momento, você, um familiar, um amigo, um conhecido, precise de sangue para sobreviver. E só terá essa condição se o Hemocentro Regional dispuser de sangue suficiente para atendê-lo. E mais, a doação de sangue tem um aspecto que me chama muita atenção e que a torna generosa, que é o anonimato. A sua doação de sangue não tem destinatário, somente remetente. E pode atender qualquer pessoa que esteja precisando de sangue para sobreviver. E o programa Cidade Real continua firme
e irredutível nesta campanha. Vamos juntos acompanhar. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. É tempo de solidariedade. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta ela é realizada individualmente. Ligue para 22-2523-8084 e agende a sua doação. Funcionamos de segunda a sexta, de 8 da manhã até às 11h30 da manhã. Access Saúde, o melhor plano de saúde para você e sua família. Diz aí, Ciro Bottini. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de utilidade pública nas noites de segunda-feira, lhe convidando desde já para as próximas edições, quando estaremos conversando com ilustres autoridades, sobretudo no mês de maio, quando Nova Friburgo comemora mais um aniversário e, tradicionalmente, o programa Cidade Real conversa com as ditas autoridades do Poder Legislativo, Executivo e, desta vez, também com ex-prefeitos. Vale acompanhar atentamente a nossa programação do mês de maio comemorativa
aos 204 anos de Nova Friburgo. Companheiro, já estamos na reta final, nos minutos derradeiros, mas você quer prestar uma informação acerca da campanha para a doação de sangue? Isso, Uri, até aproveitando aqui, houve um pedido de um vereador solicitando isso, né, a mim lá, a gratuidade para quem doa sangue. E aí nós fizemos uma carteirinha, um cartão. Esse cartão é conseguido junto a eles lá, eu acho que no próprio local onde se doa o sangue, e eles ganham o direito de poder andar de ônibus de graça. Então a contribuição da FAOL, no sentido de naquele dia, evidente. Exatamente. No dia da doação, ele tem o direito de poder, aquela passagem que efetivamente ele pagou para chegar para doar, ela é ressarcida pela FAOL, entendeu? Excelente notícia. É a parte que a gente, da nossa parte, né? O que a gente pode fazer. Contribuir, né? Companheiro, evidentemente, temos aí uma pauta praticamente inesgotável e você certamente retornará aqui em breve, até porque temos aí, por exemplo, o desfecho do trabalho técnico da perícia, que está sendo desenvolvida por uma medida judicial. Temos a proximidade do término do contrato emergencial, ou seja, precisaremos ouvi-lo novamente. Mas nessa fase final, para que a população se tranquilize, como estão acontecendo as relações entre direção de Nova FAOL e chefia do Poder Executivo Municipal? Zuri, elas nunca estiveram tão boas. Nunca estiveram tão boas? Nunca estiveram tão boas. Excelente então, notícia. O novo secretário tem nos atendido, entendeu? Tem conversado conosco, tem visto realmente o nosso problema. Óbvio, ele quer ter a certeza de que realmente há essa deficiência, essa insuficiência, né, esse desequilíbrio. E eu disse a ele que, obviamente, essa perícia vai mostrar isso. Agora, eu pedi um apoio a ele com relação a esse exagero do aumento do óleo diesel, e ele prontamente me recebeu e achamos por bem não onerar, né, o usuário nesse momento e talvez depois também não. Eu aceitei, propus a ele uma antecipação do subsídio do mês de agosto, para que a gente pudesse efetivamente ajustar essa diferença de combustível. Penso que mais 30 dias, no máximo 45 dias, porque essa perícia começou desde fevereiro, ela deva estar concluída, e eu acho que após a perícia, aí sim, a gente senta para ver de que maneira a gente equaliza um passado, né, e deixa de criar problemas para o futuro. E, sobretudo, também temos que incluir, né, nessa nossa pauta interminável, licitação do transporte público. Porque é uma peça técnica e que poderia e poderá, por uma década, resolver a questão. Renovável por mais 10 anos. Ou seja, seria um ato da administração pública municipal que iria equalizar os interesses. E volto aqui, aproveitando, Zuri. Sim. Eu acho que não devia ser 10 anos, eu acho que devia ser 25 anos. Sim. Tá certo? Até porque eu acho que quanto maior esse prazo, e se for de uma maneira inteligente, correto? Onde o poder público tenha a autonomia de escolher o seu operador, não é o tamanho do contrato, do tempo de contrato, que vai obrigá-lo a ter o operador que efetivamente não estiver fazendo um belo serviço, se ele tiver o controle sobre isso. Sem dúvida. Tá certo? Desonerando financeiramente o operador nos investimentos que ele tenha que fazer. Companheiro, agradecemos novamente o seu comparecimento, sabemos que a sua agenda é extremamente concorrida, mas você sempre que é convidado, aqui comparece com tranquilidade, com serenidade, com transparência, sobretudo dirimindo dúvidas que por vezes existem, sobretudo entre os usuários e algumas autoridades mal informadas. Seja sempre muito bem-vindo. Zuri, novamente obrigado pelo convite. Toda vez que for convidado, virei com o maior prazer, entendeu? E obrigado a todo mundo aí
que nos assiste, né, e que às vezes quer saber como é. O que eu posso passar da FAOL é o seguinte: a gente tenta ser o mais claro, o mais transparente possível. Eu recebo pessoas na minha sala, entendeu, que simplesmente querem conhecer a empresa, e digo sempre, a empresa está de porta aberta, entendeu? Qualquer setor pode ser visto, desde a tesouraria até a lavagem do veículo, entende? Isso me dá um certo conforto em saber dividir isso com as pessoas. E vamos torcer aí que as coisas mudem, entendeu? E que a gente consiga melhorar esse serviço público, entendeu? Porque eu acho que o usuário, quem precisa, merece. Essa é a nossa expectativa. Precisamos definitivamente encerrar. Já estamos naquele tradicional 5 minutos a mais que normalmente é incorporado ao término do tempo regulamentar. Agradecendo, sobretudo, a sua valiosíssima audiência, lhe convidando para acompanhar atentamente as próximas edições e, como sempre, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo, solicitando, rogando, implorando de joelhos para que continue protegendo, abençoando e iluminando as ditas autoridades que têm o compromisso pela delegação do nosso voto de defender os interesses coletivos, se me permitem a piada, de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuide-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.